Bom dia. Ontem eu falei pra vocês que eu ia fazer uma carne frita, né? E aí muita gente me deu várias dicas. Aí depois eu fiquei pensando cada uma das dicas, gente, e eu vou na dica dessa seguidora, que eu entendi mais o raciocínio dela, pra poder a carne não desmanchar e ficar frita. Hoje eu tô cozinhando feijão preto. E aqui, depois eu tiro a gordura se ficar muito. Eu vou deixar aqui o que essa seguidora falou, vou deixar aqui pra vocês. Então, minha panela já tá bem quente, ó, saindo fumaça. Só vou deixar aqui. Pessoal, aqui ó, tá vendo que essa carne ela solta bastante água? Eu não vou terminar de fritar ela aqui. A seguidora frita um pouco de alho e de cebola antes, mas eu gosto de jogar só a carne na banha para deixar ela pegar essa primeira cor, porque se eu colocar a cebola e o tomate, a cebola e o alho antes, vai soltar mais água e a carne não vai conseguir chegar nesse dourado aqui. Então, o que eu fiz? Coloquei a banha de porco, fiz quase igual ela. Coloquei a banha de porco, só que daí eu fritei a carne um pouco, ela já pegou um pouquinho de cor. Aí agora, ela já tá começando a dar água, ó, tá vendo? E eu não quero deixar secar. Se eu quisesse deixar fritar mais, eu ia deixar secar essa água. Só que aqui agora eu já vou colocar. Aqui eu mixei alho, bastante cebola e uma pimenta de cheiro. Eu vou rapar isso aqui. E aí, gente, eu vou misturar e eu vou colocar um pouquinho de água, um pouquinho mesmo. Lá ela coloca água até para cobrir, se não me engano, né? Só porque tava soltando bastante água aqui. Então, não vou colocar bastante água. E aí eu vou colocar na pressão. Vamos ver se vai ficar bom. Coloquei aqui esse tempero baiano e pimenta do reino, que eu acho que não pode faltar nesse tipo de carne. Então, coloquei aqui, ó. Tem lá na Peixaria Guanabara, tá, gente? E agora eu vou mexer só para dar uma refogada nesse tempero. Vou colocar sal, que eu já tava esquecendo. Pera aí que eu vou pegar aqui o sal. Da Rios. Que inclusive, gente, tá hoje vocês podem comprar com 10% off, tá? Vou colocar aqui um pouco de sal. E agora eu vou colocar uma aguinha aqui já fervente mesmo, pra não quebrar essa cocção, pra não quebrar, tá vendo que a cebola, gente, vai soltar muita água. E aí depois eu vou terminar de fritar ela, quando ela já tiver um pouco macia, né? Pra não deixar ela desmanchando. Porque se eu quisesse com molho, eu ia deixar ela desmanchando, mas eu quero ela macia, porém fritinha. Pessoal, eu tô usando o feijão do douradinho, experimentando. Olha só, vamos ver se o caldo vai ficar grosso na hora de cozinhar. Mas aqui, ó, gente, depois que eu comprei esse trem aqui, ó, porque ele faz um barulhão. É um mix, é o único timer que eu acertei. Ele faz um barulhão e aí você não deixa passar. Porque você escuta. E olha aqui, gente, eu coloquei 40 minutos. Olha aqui, ficou o grão. O grão ainda ficou inteiro, que eu gosto do grãozinho assim, ó, nesse ponto. Quase que começando a desmanchar, desmanchando, sabe? Mas ainda inteiros. Aí agora eu vou refogar o alho, a cebola e vamos ver como é que vai ficar esse caldo, né? Vou mostrar pra vocês. É aquele feijão que eu recebi. Tá? Agora eu mostro pra vocês o pacote. Aqui eu tenho uma calabresa da boa, que eu vou fritar pra afogar o feijão. E aí aqui eu já... Agora eu tô mais triturando essa semana, não sei se vocês reparou. Tá sendo mais prático. Mas eu amo alho amassadinho.
Aí aqui eu amassei pimenta de cheiro, alho, pimenta de cheiro e alho. Pessoal, acabei de tirar a carne da pressão, aí ela ficou com essa aguinha aqui. Aí eu tô deixando secar essa aguinha pra deixar ela fritar, mas ela cozinhou bem. Tá bem macia, tá quase que desmanchando. Agora eu não sei se ela vai fritar, porque o caldinho ficou bem grosso, tá vendo? Nossa, essa carne é muito saborosa. Então, vou deixar ela fritar mais. Dei uma leve fritada na calabresa. Coloquei aqui o alho. Vou dar uma dourada nele. Só pra deixar essa calabresa vai deixar um gostinho defumado no feijão preto. Vai ficar uma delícia. Agora eu vou esperar dar só uma dourada nesse alho. E vou refogar o feijão aqui. Ó, começou a fritar, tá vendo? Coloquei cebola. Nossa, gente, tá desmanchando. Coloquei cebola bem grosseira, que eu acho que super combina, ó. Começando a agarrar no fundo, ó, começando a fritar bem. Ai, gente, acho que eu consegui. Meu Deus, nem acredito. Eu tava doida pra fazer essa carne fritinha assim. Coloquei aqui coentro. Ai, meu Deus, nem acredito que eu consegui. Nossa, gente, eu tava com muita vontade de comer uma carne assim, com arroz branquinho. Olha que delícia. Nossa, pensa o tempero que tá. O sabor. Ai, que delícia. Carninha de vó. Sabe aquelas carnes de vó? Pessoal, olha esse feijão. Olha esse caldo. Tá douradinho. Feijão do douradinho. Que eles me mandaram. Esse aqui é o feijão preto. Eles mandaram o rajado, o dourado e o douradinho. Que o douradinho foi que eu tinha feito, que eu deixei cozinhar demais. E virou aquele trem. Aí eu nem tentei de novo. Acho que eu tentei mais uma vez e também cozinhei demais. Eu acho que o douradinho, gente, é 20 minutos na pressão, 25. Já o feijão preto foi 40 minutos e olha que perfeição. Olha esse caldo, que lindo. Parabéns, douradinho. Parabéns. Muito bom, amei o feijão preto de vocês. Agora eu quero testar o outro. Quero muito testar o rajado. Olha que lindo. Amei. Nossa. Não, e que caldo e sabor. Ficou preto o feijão. Que eu detesto aquele feijão preto que não fica preto, sabe? Fica aquele feijão esbranquiçado, eu não gosto. E olha como esse aqui ficou pretinho. Ficou muito lindo. Aqui é a carne, ó, fritinha, igual eu queria. E aqui, gente, temos um arroz. Ó. Também peguei o arroz douradinho. Experimentei pela primeira vez. Agora eu mostro o pacote. Então, esse vai ser o nosso almoço. Olha que lindo esse feijão, eu tô apaixonada. Olha. Perfeito. Já você tá lindo? Não, dá pra isso que é difícil não. Não tem nenhum carro pra assistir jogo. Tô organizando a cozinha, acabei de passar um pano aqui na bancada. As coisas estão na lava-louça. Gente, o feijão que eu usei é esse aqui, ó. Tipo padrão dourado, que foi o que eles me mandaram. Já vou até colocar aqui no pote. Que feijão delicioso, caldinho grosso, vocês viram aí, né? E o bom, gente, que não demorou a cozinhar, porque feijão, às vezes, demora mais de... Feijão preto, demora muito pra cozinhar. E o que eu gostei deles é que com 40 minutinhos ficou bom. Ainda mais se eu deixar de molho, capaz que vai menos ainda.
passar meu expresso, mas antes eu vou deixar uma esponja crescendo para eu fazer um pãozinho. Eu deixo 7 gramas de fermento. É um tanto maravilhoso, que não fica com gosto de fermento, e ele cresce perfeitamente, fica muito bom. Cem ml de água. E 3 colheres de sopa mesmo, tá, gente? Tanto que eu uso esse medidor meu aqui. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Ai, Ju, eu gosto de colocar na minha esponja açúcar. Pode colocar açúcar se você quiser, uma colher de sopa, não sei. Eu nunca fiz com açúcar, não. Eu aprendi a fazer assim e sempre deu tão certo. Poderia ter colocado água morna pra ajudar mais, né? A esponja crescer mais rápido. Mas não tem problema não, vou tomar um cafezinho. Aí eu tenho umas roupas pra dobrar, tenho tanta coisa pra fazer. Fica essa pastinha mais líquida mesmo. Agora eu vou tampar e vou deixar crescer. Mais ou menos uns 20, 30 minutinhos. Gente, eu acho que a minha esponja cresceu e depois ela diminuiu, porque era 2h47. E aí eu sentei lá, fui resolver um monte de coisa no Instagram, responder vocês. Quando eu vi, já são 4h38, gente. Então ficou aí quase 2 horas a minha esponja. Eu vou fazer outra, porque eu não vou arriscar. Pessoal, vocês lembram que, acho que até ano passado, ano retrasado, eu fazia muita propaganda da pizzaria Fratelli. Não sei se vocês, seguidoras antigas, vão lembrar que é lá em Goiânia essa pizzaria. É uma pizzaria maravilhosa e eu sempre ia lá. E aí agora eles retomaram com a parceria. Então eu vou estar sempre divulgando para vocês aqui, lembrando vocês por semana, para vocês lembrarem de pedir pizza lá. Eu quero ver se agora que eu vou agora em Goiânia, eu quero ver se eu consigo dar uma medinha lá. Então, gente, se você que é de Goiânia, visitem o Instagram da Fratelli, vão lá pessoalmente ou peçam, ligam uma pizza. A pizza deles é maravilhosa. É muito, muito boa. E até hoje eu tenho seguidores que ainda me mandam mensagem falando: Ju, até hoje eu peço pizza na Fratelli. Pra vocês verem tanto que isso é bonito, né? Então, ela é de uma amiga minha muito querida e seria muito bom tá sendo muito bom retomar essas parcerias. E eu vou
Eu tenho um ovo e agora eu vou colocar aqui 50 gramas de açúcar, porque essa receita, gente, ela vai leite condensado, por 60 gramas de açúcar. E aí eu não vou colocar o leite condensado, eu vou substituir tudo mesmo por açúcar, tá? E olha só como ficou, pessoal, tá vendo? Quando ela funciona, a esponja, o jeito que ela fica. Agora vocês viram a outra lá e essa aqui, a diferença? Eu vou rapar a minha esponja bem rapadinha pra eu não perder. 250 ml de leite, já deu uma mornada já. Coloquei a farinha aqui. Agora eu tô colocando 600 gramas de farinha, porque eu tô fazendo a esponja, então sempre vai um pouquinho mais de farinha. Agora que eu vou colocar pra bater tudo. Ó, pessoal, já chegou aqui, ó, a massa já sovou uns... Ó, tá vendo que ela tá grudando um pouco? Eu vou colocar só mais um pouco de farinha, porque eu quero moldar ele bem bonitinho. Então, quando eu coloco, quando fica, eu gosto que gruda, não pode deixar ficar desgrudando 100%, tá, gente? É importante que grude um pouco nas mãos, mas eu vou colocar um pouco mais de farinha, porque eu quero moldar os pãezinhos, tá? Coloquei aqui 50 gramas de manteiga. Olha que massa linda. Ainda gruda um pouco nas mãos, tá vendo? Mesmo com tanto, um pouco mais de farinha que eu coloquei. Mas tá ótimo. Acho que assim já vou conseguir modelar ela mais. Mas ela tá linda, ó. Coloquei aqui um plástico filme. Vamos deixar crescer. Esse aqui também ficou pronto. Eu vou colocar os dois pra assar junto. Olha que lindo, gente. Gente do céu, sobrou uma bolinha de massa, eu coloquei aqui. Olha o tanto que cresceu, vou colocar pra assar. Boa noite, pessoal. Hoje vai sair uma jantinha de sopa por aqui. Sopa é janta ou não? Sopa com o restante do almoço. Peguei a carninha que sobrou do almoço e o feijão que sobrou do almoço eu bati e coloquei na sopa. Vou colocar um pouquinho mais de água. Essa vai ser a nossa jantinha.